Olha a história. Um filho agora é acusado de matar o pai, advogado, ex-presidente da OAB, por causa de uma fazenda milionária. De acordo com a investigação, o Alain Delon de Oliveira, filho do advogado Adeon Paula de Oliveira, de 75 anos. O Alain Delon é acusado de ter matado o pai. E o crime teria sido motivado por uma disputa financeira do filho com o pai, referente a uma fazenda de 17 milhões de reais. Deixa eu explicar. Temos imagens lá da região. O pai, o Adeon, foi encontrado morto na própria fazenda. Levou 2 tiros. O filho diz que encontrou o pai sem vida. A polícia diz que o filho tirou a vida do pai. O pai, olha a história, o pai chegou um determinado momento da vida que falou: filhão, vem cá, eu te amo, eu tô bem, eu vou te dar uma fazenda. O pai teria dado ao filho uma fazenda chamada Portal do Sol. Quanto vale o show? 17 milhões de reais. Aí o pai falou: mas eu vou ficar aqui perto. O pai vai e compra a fazenda vizinha, chamada Fazenda Salamanca. Salamanca, se não me engano, é uma cidade da Espanha, né? E a fazenda tinha o mesmo valor, 17 milhões de reais. O pai foi lá e pumba, comprou. Eles têm grana ou não? Tem. Aí os anos se passaram. Quando foi agora, o pai descobriu que o filho estava cheio de dívidas. E segundo a polícia, o pai se espantou ao descobrir que o filho tinha dívidas superiores a 20 milhões de reais. Aí preocupou o pai. O pai falou: opa, peraí, como é que você tem uma dívida de mais de 20 milhões? A fazenda vale só 17. E aí a relação pai e filho começou a ruir, ficou abalada. Eles tiveram diversas brigas. A fazenda precisa ser vendida, o filho não quer. O pai fala: vende a fazenda e paga as dívidas. Só que agora o Adeon foi encontrado morto. Ele foi presidente da OAB de uma cidade lá em Goiás. O filho, Alain Delon, diz que é inocente e que recebeu essa acusação com surpresa, porque as investigações não terminaram. Os advogados do filho informam que iam encaminhar documentos que comprovam a absoluta inocência de Alain Delon e que agora eles foram comunicados de que o inquérito foi concluído. O pai, Adeon Paula de Oliveira, foi presidente da OAB de Jussara, em Goiás. O Cidade Alerta foi até lá. Preparamos uma reportagem exclusiva para você. O que aconteceu dentro da fazenda dele. Seu Adeon. Reportagem na tela. O amor de pai para filho que envolvia uma fazenda e milhões de reais. E este é o motivo que pode levar Alain Delon, de 48 anos, o filho, ao banco dos réus pelo assassinato de Adeon, o próprio pai, que tinha 75 anos. Foi o último a vê-lo com vida e supostamente o primeiro a encontrá-lo em óbito. Então isso levantou muitas suspeitas. Adeon era um advogado de renome em Goiás e deu para o filho uma fazenda avaliada em 17 milhões de reais. Só que Alain Delon estaria interessado em outras terras. Para fazer o investimento, o filho precisaria vender a fazenda que ganhou do pai. Mas Adeon tinha um carinho muito especial por aquela propriedade e disse para Alain Delon nunca vendê-la. Para ajudar o filho, Adeon fez o seguinte: ele vendeu uma outra fazenda que tinha quase do mesmo valor e também, segundo a polícia, comprou a fazenda que havia dado ao filho, passando 17 milhões de reais para Alain Delon. Mas a transferência oficial do proprietário nunca foi feita. Desde o começo, sempre foi confirmado, não somente por ele, que a Fazenda Portal do Sol pertencia ao Adeon, apesar de estar no nome do Alain Delon. Nos documentos, Alain Delon ainda constava como o dono da fazenda. A polícia afirma que ele teria usado a propriedade como garantia
para obter empréstimos e dívidas que chegariam a 22 milhões de reais, quantia ainda maior que o valor da fazenda. Adeon teria descoberto que o filho fazia negócios envolvendo a fazenda, que para parentes e para a polícia teria voltado a pertencer ao pai. O advogado ficou magoado. Mesmo assim, se dispôs a ajudar o filho. A justiça havia embarcado a compra de uma das terras que Alain Delon negociava. E para garantir a aquisição, ele teria que pagar milhões de reais para quitar o negócio. Dinheiro que ele não tinha. Adeon, então, decidiu vender a fazenda para ajudar Alain Delon. A investigação afirma que o filho era contra a venda da fazenda, que no papel ainda estava em nome dele. Se o pai concluísse a venda, como já estava combinado de concluir na segunda ou na terça, o pai morre no domingo, ele perderia aquela fazenda da qual ele tinha como rotativo de valores, de dinheiro. Essa seria a motivação do crime, de acordo com o delegado. 2 dias antes da morte, o filho e o pai se encontraram no shopping em Goiânia. Lá, pelos testemunhos, o filho teria feito uma proposta de comprar a fazenda nos mesmos moldes da que o pai já venderia naquela semana para o comprador que ele tinha achado. O pai não aceita, a princípio, por não confiar mais na questão financeira do filho. O advogado foi morto em uma outra propriedade rural com 2 tiros a queima-roupa. Nada foi roubado do local. A polícia sabe que o filho esteve lá com o pai naquela manhã. Ele vai em casa, ele entra em casa com uma camisa e sai de casa 5 minutos depois com outra camisa, 5 minutos cravados, o que não daria tempo dele tomar um banho ali em 5 minutos e estar ali fora com outra roupa. Quando nós fizemos o pedido de busca e apreensão para apreender essa camisa não foi encontrada na residência dele. E era uma camisa que fazia todo sentido. Se uma pessoa dá um tiro a queima-roupa, como foi o caso da vítima, é normal que impregne na camisa próximo de quem está atirando gotículas de sangue, né? Resquícios de pólvora. Um outro item chamou a atenção dos investigadores. E na casa do filho, agora indiciado, foi encontrado um coldre de arma de fogo, de arma de pequeno porte, um revólver, uma pistola, da qual ele nunca teve autorização. E ele também não soube explicar. Alain Delon chegou a ser preso temporariamente, mas foi solto. Agora foi indiciado pela polícia pelo assassinato e pode ser denunciado pelo Ministério Público. E teria mudado bastante a versão inicialmente apresentada à polícia. Agora, de acordo com o investigado, a fazenda sempre foi dele. Ele nunca ganhou essa fazenda do pai. Ele nunca tentou vender essa fazenda com o pai estava vendendo com ele a fazenda, era uma decisão dos dois e não puramente do pai. E que, por fim, inclusive, ele nunca fez oferta de comprar essa fazenda do pai. A defesa de Alain Delon afirmou que a conclusão do inquérito policial é uma surpresa, pois ainda seriam encaminhados documentos que comprovam a absoluta inocência dele. E agora ele inverte completamente a história. Ali a gente já não tinha mais nenhum tipo de dúvida sobre a autoria dos fatos, não. Olha, o delegado está em cima desse caso. O Alain Delon já tem um grupo de advogados trabalhando para ele, dizendo que vai provar a inocência dele. É um caso que vai ter desdobramentos, mas a informação, segundo a polícia, é de que esse pai amava demais esse filho e deu a ele essa fazenda de 17 milhões e falou, nessa fazenda tem gado, nessa fazenda tem plantação, pobre você não fica jamais. E que esse pai teria se surpreendido ao descobrir que o filho tinha dívidas na ordem de mais de 20 milhões, para ser mais específico, 22 milhões de reais. E nessa de vende a fazenda, não vende a fazenda, precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro, o pai foi encontrado morto, o pai foi assassinado. Segundo o filho, por um pistoleiro, por um matador que entrou lá para matar o pai, que ele desconhece. A polícia o coloca na cena do crime e agora está já nesse momento final do que vai acontecer com este caso. Guastelli. A Polícia Civil aí, trabalhando perfeitamente, né, e vai dar a verdade real do que realmente aconteceu, né? E aí vai para a justiça e aí ele vai ter que se explicar na justiça, né, Gutinho? Alain Delon e Adeon, pai e filho, ambos milionários, 2 fazendas de 17 milhões. E se eu falar para você
que essas duas fazendas eram apenas algumas das propriedades que a família possui. Tem muito mais. Só que eles estavam nesse embate envolvendo guerra, né? Essa propriedade de apenas 17 milhões de reais. De apenas 17 milhões de reais.